E aí, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro de estudos sobre alquimia. O tema da aula de hoje é Solútil, a operação alquímica que está ligada ao elemento água. E aí a gente vai ver todos os desdobramentos disso na aula de hoje. Essa daqui já é a terceira aula, então se liga aí, ó, porque na primeira aula a gente fez uma baita de uma introdução ao estudo de alquimia, falamos de inconsciente, consciente, falamos de tudo que a gente está integrando nesse estudo, tá bom? Também falamos da experiência completa lá no Clube do Aluno, onde você tem as meditações guiadas. E na segunda aula, a gente falou da calcinatio, a operação do fogo, a operação que vem para purificar, né? Aquelas etapas de vida, aqueles momentos de vida onde parece que a gente está no inferno, né? Onde a gente precisa desenvolver estratégias de resiliência para suportar aquele período, permitir que o fogo da vida, o fogo das situações purifique, né, limpe certas ideias, certos conceitos, certas concepções, para que a gente chegue à essência da transformação, do movimento da transformação. Então, a calcinatio é a operação do fogo, é a operação de transformação, de movimento, quando tudo está muito parado, muito enrijecido, muito cheio de umidades, né, a gente precisa passar pelas calcináceos. E a estratégia para passar pela calcináceo é, sobretudo, desenvolver resiliência, porque não é gostosinho estar no fogo do inferno, né, criatura? Claro que não. Não é uma coisa agradável, não é um momento agradável. Ai, Posati, tô aqui de férias do Camboja, passando por uma calcinatio. Não, são momentos que, em geral, a gente não quer, mas que precisam. Precisam vir para renovar as nossas ideias, renovar nossos conceitos, para transformar algum aspecto da nossa psique, tá? E aí nós fizemos o nosso ritual, fizemos a nossa sintonia, para quem já está lá no Clube do Aluno, teve a meditação guiada também, tá? Da operação da calcinatio, para a gente ir entrando em contato com essas energias. Mas lembre-se disso, passar pela calcinatio é algo que vai requerer muita resiliência. Às vezes a gente foge da calcinatio, porque a gente tem medo, a gente não quer, a gente está apegado demais a certas estruturas e ó, enquanto a gente não solta, a vida vai ficar mandando fogo pra gente. E por outro lado, eu também contei a história de como eu fui calcinado, né, por uma mulher anônima no trânsito de Curitiba, que calcinou todas as minhas autopiedades com uma atitude de fogo, né. A gente viu tudo isso na aula passada, então não perca. Lembrando você a via crucis do produtor, inscreva-se nesse canal, deixa o seu like para essa aula, ajuda muito, faz o seu comentário, compartilha. Tem ali o coraçãozinho com a gorjetinha para o café do Posati, também ali o WhatsApp, mande muito, sabe que muitos dos nossos alunos nos descobrem porque receberam um vídeo nosso de alguém por WhatsApp, então seja você esse princípio de fogo, que taca fogo no parquinho, né, que esparrama uma aula do Círculo Escola, também aí pela internet, tá bom? E a sua forma aí também de contribuir com o canal, se você quiser, se você sentir, faz sentido para você, clica ali no coraçãozinho, legal? Muito bem, lembrando também que esse estudo é um estudo que está nos preparando para o 7º congresso do Círculo e eu acho que se está fazendo sentido para você, você precisa realmente entrar lá em circuloescola.com/congresso, ver tudo isso que vai rolar. Sou eu, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, Juliana Millet, Larissa Bueno, Felipe Savieto, Bel Ferreira, um time de peso esse ano. Esse ano nós vamos ter um sarau de música medieval ao vivo, meu caro, você não pode perder um negócio desse. Pensa num congresso que vai ser de arrebentar a boca do balão. É isso, Curitiba não é tão longe, vai um ônibusinho, um carrinho, um aviãozinho, você tá aqui, uma cidade linda, gostosa, que acolhe muito bem. Faça essa jornada, sabe, se proponha a fazer essa jornada. Às vezes é mais do que viajar. Ai, mas Posati, eu vou ter que viajar. Você vê, isso é um jeito de você encarar a situação, o outro jeito é: "Cara, eu decido fazer esta jornada, fazer este movimento".
né. E aí toda a preparação, todo o momento, onde você organiza como é que você vem, onde que você vai ficar, vai dividir quarto, não sei o quê, o ingresso, onde que você vai comer, o que que você vai turistar em Curitiba depois, visitar, fazer selfie no jardim botânico, tudo isso é criação de egrégora do evento. Então, ó, toma essa decisão, faz esse movimento, mas não porque você vai ter que viajar, mas porque você escolhe fazer uma jornada que faz sentido para você. Sétimo Congresso do Círculo, se liga! Muito bom, vamos começar estudando o arquétipo da Solútil. Solútil é uma operação alquímica que está ligada ao elemento água. O elemento água, ele é um elemento importantíssimo, 2/3 do planeta estão cobertos por água. Nós dependemos fundamentalmente de água para viver, nosso corpo é 70% água, então a água tem muito a nos falar. A água está desde o princípio, né, a narrativa do Gênese, da criação, por exemplo, o Espírito de Deus, fogo, pairava sobre a face das águas. Olha aí, a água já desde o princípio. Então hoje nós vamos estudar muito o elemento água, nós vamos estudar muito essa operação. Vamos lá um pouquinho para Eduard Erdinger em Anatomia da Psique, ó. Solvet coagula, operação da solútil é um dos principais procedimentos da alquimia, diz um texto. A solútil é a raiz da alquimia. Outro afirma, não faças nenhuma operação enquanto não transformares tudo em água. Em muitos textos, a opus inteira é resumida pela frase dissolve e coagula, solve et coagula. Feminino, tá? Água, então a energia da água, o elemento água, ele é conectado com a energia feminina, eu expliquei um pouquinho na aula passada, então representada pelo triângulo com a ponta para baixo, que nos lembra o quê? O útero, o ventre materno, né. Aliás, o próprio ventre, nós ficamos uma bolsa amniótica cheia de líquidos, né, de água. A gente não respira ar na barriga da nossa mãe, a gente tá numa bolsa de água. Olha que loucura, né. Então aqui princípio feminino, tá. Princípio feminino, elemento água, no tarô conectado com o naipe de copas. Copas é um cálice, né, uma copa, é um cálice. Então o elemento água vai aí penetrar por esses significados. Em termos essenciais, a solútil transforma um sólido em líquido. O sólido parece desaparecer no solvente, como se tivesse sido engolido. Para o alquimista, a solútil significava com frequência o retorno da matéria diferenciada ao seu estado indiferenciado original, isso é, a primeira matéria. Considerava-se a água como útero e a solútil como um retorno ao útero para fins de nascimento. Então a gente não entende essa operação se a gente não voltar para o mito da Gênese, tá? No mito da Gênese, o que que acontece? No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, no mito da Gênese, dá-se a entender que a água é um veículo, é um solvente inicial, a água como útero universal, o princípio de todas as coisas. Então, a solutio, a operação alquímica de dissolver, diluir, remete a esse movimento de voltar às origens, de voltar ao começo, de reorganizar, de diluir aquilo que está sólido em algo líquido, tá? Solve, dissolve, ok? Se a gente for para o mapa de conexões, vocês vão ver que a solútil, ela vai aparecer em várias narrativas que aparecem o mar, a água, a fertilidade, o sexo, né, a lubrificação, a própria lua que rege o movimento das águas do planeta, o dilúvio. Vejam aqui pelo mapa, ó, só dando uma primeira caminhadinha, você começa a perceber
que você vai ter aspectos, como eu expliquei na aula de calcinátil, você tem os aspectos positivos do elemento, os aspectos negativos. Por um lado, você tem ali o sexo, você tem o amor, você tem chega lá na coniúnctio, que é uma operação que nós vamos estudar, quer dizer, vai fluindo, 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 e a coisa gera novas vidas, novas matérias. Pode ser a água que gera banho, que gera nudez, rejuvenescimento, que gera purificação, mas também pode ser dilúvio, pode ser afogamento, pode ser uma zerada, né. Então quando Deus, por exemplo, no mito do Antigo Testamento, ele manda o dilúvio, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo um retorno àquele estado original, onde a face das águas cobria, né, as águas cobriam a face da terra. Então aquele dilúvio é destruidor num primeiro momento, mas ele possibilita o renascimento, a reestruturação daquela sociedade. Isso num contexto mítico, que quando a gente olha para dentro da nossa vida, vai ter momentos da nossa vida que vão ser um verdadeiro dilúvio, né. A gente vai ficar coberto pela energia da água, até perceber que uma nova vida vai nascer, que uma nova organização vai nascer a partir disso. Eu vou ter um caso bem legal para te contar ao longo dessa aula. Então esse mapa aqui, lembrando que tem uma versão dele à disposição para download, para impressão no Clube do Aluno, então você que está aí acompanhando, você vai ter acesso a esse material e a esses vários elementos que a água vai fazendo. Então, quando a gente pensa água, a gente pensa num movimento fluídico, a gente pensa nesse retorno a essa matéria original, a esse momento original. A gente pensa num contorno. Eu gosto sempre de, quando eu contemplo os elementos, eu fico pensando o que que eles fazem na natureza. Esse é um segredo. Do mesmo jeito que o fogo libera energia, ele faz um movimento de transformação, ele cozinha alimento, ele aquece a água, né. Se tiver fogo demais, vira deserto, se tiver fogo de menos, eu vou passar frio. Você percebe? A contemplação, nesse sentido, é o exercício do princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Então, se eu olho o elemento na natureza e entendo que esse elemento, dentro de mim, ele tem uma energia psíquica que se identifica com ele, ao perceber como é que ele faz, o que que ele faz na natureza, como ele se comporta na natureza, eu percebo o que que ele faz em mim. E aí, por uma questão só de analogia, eu vejo como é que eu tô, e eu vejo se eu tô com muito pouco desse movimento, desse elemento, né, se eu tô com um movimento sadio, se eu tô em excesso, se eu tô em falta, e eu vou ajustando isso, eu vou ajustando. Então olha para a água, pensa na água. O que que é a água na natureza? A água é vida, é a chuva que traz esperança, é a chuva que penetra, é a água no rio que contorna as pedras, né, contorna as pedras, é a água da cachoeira que cai, que purifica, que traz uma energia pela sua força, é a água do mar, que é misteriosa, mas vai trazendo os conteúdos do oceano para a praia. Olha quantas expressões da água a gente tem na natureza, é a água do nosso corpo. Se faltar água no seu corpo, você começa a ter dor de cabeça, você começa a pifar, você começa a ficar estranho. Mas se tiver muita água, por exemplo, se tiver com retenção de líquidos, também não vai ser bom. Também não vai ser bom para você, né. Tem uma quantidade ideal de água que você vai tomar ali por dia. Se você tomar menos, você não vai conseguir fazer com que a purificação do seu corpo aconteça, mas se você tomar demais, talvez você perca sais minerais que são essenciais para você, talvez seja demais. Então nem muito nem pouco. Olha o movimento da água na natureza, veja o que é que esse movimento diz. Olha para o movimento da água em você, né. Quando a gente fala de água na psique, a gente está falando muito da estrutura de relacionamento, da estrutura de continuidade, de fluidez, tá. Então se falta a energia da água na minha vida, eu vou perdendo o colorido da vida, eu tenho dificuldade de expressar meus sentimentos.
Sentimento tem muito a ver com água. Quem assistiu aquele filme Elementos, da Pixar, é extraordinário, é uma sociedade onde você tem os 4 elementos, né. Os povos, as raças, eles são baseados nos elementos, não tem a ver com cor de pele, com olho, com cabelo, não, são os elementos. Você tem o povo do fogo, o povo da água, o povo da terra e o povo do ar. E as características de cada um dessas pessoas tem muito a ver com as características dos elementos. Então você vai ver lá o povo do fogo, às vezes eles são esquentados, mas eles também são apaixonados, eles gostam de brasas picantes, eles têm toda uma energia, todo um movimento. O povo da água já é mais emocional, é mais sentimental, mais relacional, né. Eles não conseguem ver um álbum lá da família e começam a chorar, e vira água. Eles são água, eles são muito água. Ali, claro, você tem o símbolo puro, né. Ninguém é só água, ninguém é só fogo, ninguém é só terra, ninguém é só ar, a gente é um misto, mas para observar o elemento como um ingrediente da nossa psique ali, ele é muito válido. Mas ingrediente é ingrediente, a gente tem que lembrar que no nosso ser, no nosso indivíduo, esse ingrediente já está misturado, eu sou um pouco fogo, um pouco ar, um pouco terra, um pouco água, eu não sou uma coisa só. Eu não sou ar capricorniano, não, eu sou Capricórnio, com lua em Capricórnio, ascendente em Áries, eu tenho mais uma série de configurações, não, até ingrediente é aquela coisa, né, ovo é ovo, mas no bolo tem cara de bolo, no omelete tem cara de omelete, na panqueca tem cara de panqueca, mas ovo é ovo. Então, quando a gente olha para o elemento, a gente olha para um ingrediente na nossa energia psíquica, mas lembrar que dentro da nossa energia psíquica, dentro da nossa psique, a gente vai ter esse ingrediente misturado, combinado. Em fases da nossa vida, um ingrediente, um elemento ou outro, ele vai se sobressair. Mas é legal de ver esse filme para você perceber o estereótipo, quase que a caricatura daquele símbolo, daquele elemento, tá? Fica aqui a dica. Então, ó, eu tenho aqui, quando falta água, eu tenho dificuldade de expressar sentimentos, de construir relacionamentos significativos, eu vivo com aridez, rigidez, não tenho jogo de cintura. Eu coloquei aridez e rigidez, por quê? Se tá faltando o elemento água, pode estar sobrando fogo, pode estar sobrando terra, tá? Que a terra é coagulátil, é o tema da próxima aula, pode estar sobrando esses elementos, né? Então eu tô muito rígido como terra, eu tô muito seco, né? O que que é uma terra compactada, rígida, cristalizada? Virou uma rocha, né. E a água está tentando contornar, não está conseguindo, ou então estou com muito fogo, está evaporando a energia da água na minha vida. Olha, aqui eu estou falando assim simbólico, mas vamos traduzir para a prática? Excesso de fogo, excesso de ativação, excesso de iniciativa vai drenar o tempo da pessoa. A energia da pessoa vai estar totalmente virada para fora, virada para começar as coisas. Começa a faltar tempo para nutrir relacionamento. Logo, a vida da pessoa vira só trabalho, só projeto, só ativação, só iniciativa, mas ela não tem aquele momento especial onde flui uma troca honesta, vulnerável, transparente, tranquila, onde ela pode eventualmente mostrar suas fragilidades. Enquanto ela está na energia do fogo, ela está na energia de ativar, de tacar fogo no parquinho, de fazer as coisas acontecerem. Só que aí fogo demais gera aridez, gera secura, falta água do relacionamento, do sentimento, né. Ou então a pessoa é muito terra, é muito aterrada, muito rígida, né, muito pragmática, de um pragmatismo que vai se compactando. O que que acontece quando se pega a terra e a terra é extremamente compactada, compactada, começa a formar umas pedras de terra, né. Tanto é que, se você pegar, se você for ver, por exemplo, um arenito aqui em Ponta Grossa, no Paraná, você tem lá colunas e colunas, assim, como se fosse um cânion de pedras de arenito, ou seja, areia que foi compactada por milênios, milênios, milênios e formam a pedra do arenito. É areia compactada aquilo ali. Então, quando eu olho, por exemplo, para certas atitudes pragmáticas que são muito rígida, 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 só focando aquilo que tem que fazer,
eu vou compactando o elemento terra, fica rígido. Que nem eu falei aqui, ó, rígido. Tá faltando água, tá faltando água. Por isso é que entra aquela operação alquímica, aquele resumo alquímico que o Erdinger falou no slide anterior: solve et coagula. Primeiro dissolve, depois reorganiza. Primeiro dissolve, depois reorganiza. O que é que esse movimento quer dizer dentro da nossa psique? Que muitas vezes ou nós vamos estar com muito fogo, calcinando tudo e vamos ficar completamente com uma vida árida, ou às vezes com uma vida muito rígida, muito dura. Eu só penso em trabalho, eu só penso com pragmatismo, eu só penso no tem que. Eu sou vítima lá do cuco do tem que, do conto que eu escrevi, que eu falei para vocês na primeira aula. Se você não viu, é só entrar em posati.com, entra lá, digita lá no meu blog, cuco do tem que, você vai ver algum conto que eu escrevi, uma lenda desse pássaro que fala na nossa cabeça, tem que isso, tem que aquilo, tem que isso, tem que aquilo. Isso vai compactando, compactando, enrijecendo. Falta a água, falta o relacionamento, a fluidez, o espaço para o sentir. Falta isso, tá? Falta jogo de cintura, falta maleabilidade, né? Sou muito dura, muito rígida. Só que também tem o problema do excesso da água na nossa vida. Quando a gente está com excesso de água na nossa vida, aí tudo me afeta. As minhas emoções me dominam, eu posso ficar rancoroso, nutrir mágoas, me tornar pegajoso, dependente, eu me sinto inseguro, sem a validação do outro, porque aí eu dependo demais do relacionamento, aí tudo me afeta. Se o sujeito já não me deu bom dia, eu já fico mal, eu já começo a ficar. E aí acontece alguma coisa, alguém é pragmático comigo, mas era só por uma questão que precisava ser pragmático. Nossa, aquilo vira um rancor. Aí eu começo a me afogar naquela mágoa, eu começo a me afogar naquele sentimento, eu começo a me afogar profundamente. Então a água em excesso, ela também vai trazer uma fragilidade que não é boa. Você não constrói uma casa em cima da água, né, você precisa construir uma casa em cima da terra, né. Se tem água demais no brejo, a casa afunda. Já temos casos clássicos da construção civil brasileira que falam sobre isso. Então, água demais também é ruim. O que é uma água num movimento legal? Eu sou capaz de criar relacionamentos fortes, que podem unir um grupo, tornar ele maior do que a soma das suas partes, trazendo sensibilidade, trabalhando a emoção e a empatia. A água tem muito da conexão, a água tem muito do fluir. Na alquimia, a água também pode representar o próprio inconsciente, pela conexão que a gente tem com o símbolo do mar. Ninguém sabe o que tem no fundo do oceano. Ninguém sabe o que tem. O mar às vezes pode ser traiçoeiro, ele é uma delícia, ótimo, você pisar lá na areia, relaxar, tirar um final de semana na praia, pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha. Só que o mar também pode ser traiçoeiro, a onda pode te puxar, número de afogamento que tem no mar, né, uma ressaca pode ser perigosa para uma embarcação, não é. Ninguém sabe o que tem no fundo do mar. Então existe uma relação de paixão, de fascínio pelo mar, mas ao mesmo tempo um certo receio. É exatamente como a dimensão do inconsciente. Muitas vezes ela é representada nos nossos sonhos como o mar, como o oceano, não é. E a relação que eu tenho com essa dimensão pode ser como a relação que eu tenho com o oceano, né. A doutora Gilda Moura, muitas vezes ela falava assim: "Olha, a diferença de um médium e de um esquizofrênico é que os 2 são lançados no mar do inconsciente, nessa dimensão do inconsciente, da espiritualidade, só que o médium aprende a nadar, o esquizofrênico não, ele se debate, ele é invadido por aquela água, né, aquela água o domina". Então, no nosso processo alquímico, a gente vai se relacionar com essas forças que estão dentro de nós, nesse inconsciente. Existe um oceano dentro de nós, onde nós vamos navegar, onde nós vamos fluir, onde nós vamos compreender.
mas também a gente vai respeitar, né. Vou respeitar essa dimensão que está dentro de mim, vou respeitar isso tudo que está dentro de mim, porque senão isso também pode fazer com que a minha embarcação naufrague, né. Quantas pessoas você conhece que entraram para o caminho da espiritualidade, de repente começaram a ter experiências mediúnicas, começaram a ativar essa experiência, viver, sentir aquele flow e de repente enlouqueceram, perderam o contato com a realidade, começaram a se afogar naquelas águas. Então o excesso de contato com essa dimensão, o excesso de contato com esse oceano do inconsciente que está dentro de nós, também pode ser perigoso. Por isso solve et coagula, dissolve e coagula. Coagulatio é o tema da nossa próxima aula, que vai falar sobre terra, aterramento. Quando a pessoa vai muito e entra na dimensão espiritual e parece que não volta mais, precisa de terra, porque a água está levando embora, gente. A água está levando embora. É aquela pessoa que estava ali pulando ondinha na praia da mediunidade e de repente começou a ser dragada pelo oceano. Não é a intenção da dimensão espiritual, dos mentores espirituais, eu posso garantir para você que não é a intenção que a gente vá embora nesse oceano do espírito. Ao contrário, o relacionamento com esse oceano, com essa dimensão do inconsciente, com o plano espiritual, ele precisa ser muito bem ancorado, porque senão a gente vai embora. A gente precisa de âncoras na mediunidade. Âncoras. O que que é uma âncora? Ó? É uma baita de um troço de ferro desse tamanho que desce lá e finca aquela embarcação para o barco não levar embora. A gente precisa criar âncoras, né, âncoras. Então aqui, o fluxo, né, dessa água. Quando a gente fala lá de astrologia, eu junto aqui, ó, alguns signos do elemento água, por exemplo, câncer. Câncer é muito relacional, muito família, o canceriano ele tem essa coisa do sentimento, de dar vazão, né. Às vezes destemperado se afeta demais, como a gente estava falando ali, às vezes é água demais. O escorpião, às vezes também entra ali naquela gruta subterrânea dos seus sentimentos e fica ali naquela água que não sai mais. A gente vê um escorpião ou um lagostim, né, na carta da lua, no tarô, o lagostim está saindo da água para pegar o caminho, mas se bobear ele fica preso na água, ele não consegue sair. Aquele sentimento vira um ciclo vicioso nele e ele não sai, né. Peixes, peixes têm o movimento da água, o símbolo do cristianismo, da conexão, da inclusão, do socorro com o outro, né, que é muito lindo, é um movimento fantástico, só que em excesso também tudo é o outro e eu fico em segundo plano, começo a adoecer. Então é interessante que esses signos aqui, eles lidam muito naturalmente com o elemento água, tá bom? Eu tenho uma história muito interessante para a gente falar de sonhos e sincronicidades ligados à água, e eu preciso falar da Sírvia, que é essa minha amiga que está aí na tela. Eu tive um sonho, Sílvia é uma amiga queridíssima, meu avô chamava ela de Sírvia. Conheci a Sílvia durante o meu colégio técnico de propaganda e marketing. E posso falar que historicamente eu fiz o meu primeiro documentário que eu fiz na minha vida foi com a Sílvia, era um trabalho do colégio, que a gente foi para um lar de idosos, né, e a gente fez lá uma reportagem, a Sílvia levava câmera com fita e tal, e eu sei que a Sílvia sempre foi muito criativa, muito loucona, assim. E nesse dia, lá no asilo, terminou que a Sílvia gravando, eu sentei num piano, comecei a tocar umas musiquinhas da igreja, e a irmã que regia aquele asilo, sem eu saber, ela colocou o piano para tocar em todo o recinto. Toda a casa de repouso ali começou a ouvir, de repente todos os velhinhos vieram pra sala, e a gente terminou assim, eu tocando piano, com algumas músicas para elas curtirem, a Sílvia documentando, foi muito legal, foi muito legal. Aconteceu, mas aí aconteceu o seguinte, aqui é importante que você entenda.
Eu tive um sonho com a Sílvia, né, tive um sonho com a Sílvia durante esse meu período de dificuldade, de burnout, de caverna profundas, período que a minha vida estava de ponta cabeça. Eu vou narrar o sonho para você, do jeito como ele veio, depois eu vou te mostrar as sincronicidades que aconteceram em torno desse sonho, as coemergências de eventos físicos objetivos que conversavam com esse sonho e que estavam me levando para esse lugar. O sonho era o seguinte: eu estava em Jundiaí, perto do lugar onde foi o meu primeiro emprego, ou seja, o sonho estava me dando ali um aspecto de que ele queria falar comigo sobre as dimensões do meu trabalho. E eu tô ali brigando com o sujeito de um comércio, porque ele juntou, assim, uma papelada de recibo fiscal e simplesmente jogou assim na rua. E eu tô dando uma baita de uma bronca nele quando eu cruzo com a Silvia, no comércio. E eu: "Ah, Silvia, como é que tá? E não sei o quê, quanto tempo?" E a gente sempre foi muito falante, muito barulhento. De repente, assim, eu falo: "Ai, vamos comigo que eu tô indo ali do outro lado do rio, que tem um lugar ali muito massa e a gente tá indo pra lá. Vamos?" "Vamos." Bateu, e aqui eu tenho que falar pra você que é o seguinte, espera aí, deixa eu chegar perto. Bateu um clima, tá. Pintou um clima no sonho, entre eu e a Silvia. E na vida real a gente sempre foi muito amigo. A gente era 2 moleque tão porra louca, tão louco, que não sobrava tesão um pelo outro. A gente punha todo o nosso tesão era criar coisas juntos. Isso a gente sempre teve muito, mas a gente era sempre muito amigo. Ela tinha os namorados dela e eu tinha as minhas namoradas e estava tudo certo. Aliás, eu não tinha as minhas namoradas, correção. Ela tinha os namorados dela e eu não pegava ninguém mesmo. Então, nunca rolou nada, mas no sonho rolava uma atração pela Silvia, um date. Falei: "Opa, vamos lá do outro lado que eu acho que vai rolar alguma coisa legal". Engraçado que nessa concepção do sonho, a Juliana, minha esposa, não existia. Naquele contexto do sonho não existia. Então era uma coisa é uma coisa estranha, né, quando você sonha isso, porque você fala assim: "Ai meu Deus, será que" calma, você já vai entender. Fomos lá, atravessamos Jundiaí, era uma Jundiaí do futuro, meio moderna, cheia de neon, assim. Só que a gente atravessa e vai para uma comunidade, cara, que parecia assim uma como é que eu posso dizer para você? Parecia aquelas periferia de Mumbai, um monte de ruelas e coisas, era um lugar obscuro do outro lado do rio. E chegou lá, tinha uns caras meio estranhos, tal, meio se impondo e tal, e pá, umas caras meio assim que não tava para muitos amigos. E a Silvia estava empolgadíssima. "Vamos!" E eu olhei e falei assim: "Silvia, eu não vou não, porque eu já tô me cagando aqui, minha filha, se eu entrar mais pra lá não vai dar certo, não vai". Aí eu percebi que o date tinha miado. Eu fico numa espécie de botequim na esquina, e daí eu pego o meu celular, assim: "Eu vou chamar um Uber que eu vou sair daqui, que eu não vou ficar aqui, vão me matar aqui nesse lugar". A sensação que o sonho dava era essa: "Vão me matar aqui nesse lugar". Pego o meu celular, só que aí começa a chover. Ó o elemento água, chuva torrencial, eu falo: "Meu Deus, eu preciso pedir um Uber, preciso pedir um negócio". Chega um menininho, juro por Deus, sabe aqueles filmes japonês que o diabo pega a criança, domina a criança? Era isso. O moleque era o evil, assim. Aí, tio, nós tem o táxi da comunidade. Se o senhor quiser, a gente já agiliza. Aí eu pensei comigo: "Esse moleque vai me matar", no sonho, né, estava pensando comigo no sonho: "Esse moleque vai me matar". Eu falei assim: "Não, fica tranquilo". Eu resolvo, eu consigo resolver, eu já tô pedindo Uber, no que eu falo: "Eu já tô pedindo Uber", o celular cai da minha mão no bueiro, naquela chuva torrencial, padrão Porto Alegre, vrum, meu celular vai embora. Eu falo: "Fudeu, agora eu tô perdido, agora eu não tenho outro caminho, senão falar com esse menino aí, seja o que Deus quiser". Aí, são aquelas coisas de sonho e eu vou explicar tudo pra vocês direitinho.
eu me abaixo e faço uma piada. Você me conhece, eu faço muita piada para elaborar, às vezes, as coisas. Eu gosto do humor, que eu acho que o meu humor me ajuda a elaborar as coisas, né. Eu baixei e falei: "É, Bachico, eu acho que você ganhou, hein. Eu vou precisar que você agilize o táxi para mim". Quando o menino volta, vira para mim, ele já não tem o rosto demoníaco, porque eu comecei a brincar, eu me abaixei na altura dele. E ele tem um sorriso que me lembra o Lorenzo, no sonho, meu filho. E eu abraço ele. A gente se abraça. Quando a gente se abraça, eu ponho a mão no meu bolso e eu estou com o celular de volta, magicamente, no meu bolso. E eu vejo que o meu Uber está chegando. Só que na rua, eu precisaria subir assim uma ruazinha para encontrar o Uber. O ponto de encontro do Uber era assim, numa rua acima. Eu precisaria subir. E essa rua tá uma verdadeira cachoeira. Aí termino o sonho pensando: como é que eu vou fazer para driblar essa água e chegar naquele lugar ali no alto? Pegou o contexto. Agora aqui a gente precisa olhar para os conteúdos desse sonho, porque esse foi um dos sonhos mais importantes que eu tive durante o meu período de burnout. Eu trabalhei muito tempo com ele. Primeiro, que aqui existe uma coisa muito louca, quer dizer, eu não encontrei com a Silvia em desdobramento, não era o espírito da Silvia, etc e tal, não tinha nada a ver com isso. Mas tem muito mais a ver com quem a Silvia é para mim. Porque você imagina eu ter que acordar de manhã, virar pra Juliana e falar: "Então amor, tive um sonho que eu estava tendo um date com a Silvia". Rapaz, sou casado com uma mulher nordestina, né, a peixeira já. Mas graças a Deus, ambos somos junguianos, a Ju já praticamente terminou a pós-graduação dela em psicologia analítica e eu tô em caminho, vias de. Então a gente fala no mesmo diálogo simbólico, porque senão dá problema, né. Eu falei: "Pá", e aí a Ju me perguntou assim: "O que que a Silvia representa para você? Qual é a característica mais marcante da Silvia?" Eu falei: "Cara, a Silvia é a pessoa mais criativa que eu conheço, ponto", né, mais criativa que eu conheço. Então a Silvia, no sonho, ela não é a Silvia, a Sírvia que eu conheço, né, foi minha vizinha, minha colega de classe, que é minha amiga. A Silvia no sonho é um aspecto meu desdobrado, projetado. Ela é a minha criatividade. E eu sou apaixonado pela minha criatividade. Eu curto criar, eu curto fazer. Só que a minha paixão pela minha criatividade me levou para um lugar obscuro, onde eu perdi o manejo, eu perdi o controle. Eu percebi que na minha potência criativa eu tenho um limite. Eu não posso ir para todos os lugares que a minha criatividade quer me levar, porque eu vou acabar mal. É o momento da cena que a gente chega nas ruelas dessa periferia que é super obscura, super estranha, estranha para mim, que representa um perigo para mim, né. Era um ambiente, assim, escuro, estranho, né, meio assim Gotham City, sabe assim? Era muito Gotham City ali. E daí eu falo: "Puxa, a minha criatividade me colocou numa enrascada". E na minha etapa de vida era exatamente isso. Eu tinha criado projetos que eu não tinha mais condições de tocar em frente. E eu estava percebendo isso num nível ainda inconsciente. De repente, eu percebo a criança que me oferece o tal do serviço para me tirar dali, eu digo não para essa criança. Ela parece demoníaca para mim, ela parece estranha para mim. Só que no momento da chuva, e o celular hoje em dia ele é muito um símbolo de manejo, de controle da própria vida. Quanta a gente trabalha no celular, né. A gente trabalha muito aqui, então aqui está muito ligado com a minha capacidade de execução, naquela chuva, naquela
daquele excesso de sentimentos que eu não estava vendo. A minha criatividade tinha me levado para um buraco profundo, para uma Gotham City obscura, eu não estava conseguindo manejar aquilo, eu perco a minha capacidade funcional. O meu burnout fica representado no sonho quando meu celular, pum, vai pro bueiro, vai pro bueiro. E aí eu sou obrigado a abaixar, a me dobrar e a me conectar com aquela criança que quando eu brinco com ela se transmuta de uma criança que parecia demoníaca para o rosto do meu filho Lorenzo, que é a criança que eu mais reconheço, mais amo. Mas mesmo ali não é o Lorenzo, não é uma criança qualquer, é a minha criança. É a minha criatividade originária, que estava passando por esse processo dissolútil. Um aspecto da minha criatividade tinha me colocado no buraco, e um outro aspecto da minha criatividade, da minha criança interior, é que vai me dar o jeito, o caminho para recuperar a minha autonomia, para recuperar o celular. Tanto que quando eu abraço a criança, o celular aparece novamente na minha mão. A viagem já está setada, mas ainda existe a enxurrada, a cachoeira para ser vencida, para chegar até lá em cima. Chegar lá em cima é uma operação chamada sublimátil. Daqui 2 aulas você vai ver sublimátil. Então veja que coisa interessante esse sonho, tá? Muita água, muita dificuldade com a água, o aspecto criativo e ao mesmo tempo a criança. O meu lado feminino, criativo, e o meu lado criança, um lado feminino, um lado criativo que me coloca numa tremenda de uma roubada, e a reconexão com outro aspecto desse lado criativo na figura da minha criança, inocente, pura, risonha. Eu e o Lorenzo, a gente inventa altas modas ali, que me faz recuperar o meu manejo aos poucos quando eu me dobro. Eu me dobro. Enquanto eu bato de frente com essa criança, enquanto eu vejo que ela é estranha, enquanto eu deixo ela para lá, eu não consigo. Então, a gente fala muito assim de recuperar o contato com a criança interior. O que é a criança interior? Senão essa ousadia, mas ao mesmo tempo essa segurança, né? A criança, ela precisa se sentir segura para ser ousada, para criar, para experimentar o novo. É o arquétipo da criança, né? Então eu precisaria ali experimentar novas situações para superar aquela situação obscura que a minha criatividade tinha me colocado, né. Agora, tudo isso eu vou trabalhando com a minha terapeuta, etc e tal, vou estudando, vou entendendo. Onde é que entra a sincronicidade? Gente, nessa fase, se nessa casa tem goteira, pinga em mim. Começou a aparecer goteira em todos os momentos da minha vida. Porque eu estava com uma dificuldade que eu não conseguia metabolizar, deixar esse sentimento fluir, mas ao mesmo tempo, o sentimento estava me invadindo por todos os lados e acabando com a minha capacidade de manejo da vida. Aí as sincronicidades começam a acontecer. A gente fez uma cobertura de polietileno na casa que a gente morava. Cada chuva que dava vinha goteira. A gente chamou a empresa que instalou 6 vezes para corrigir as goteiras apareciam. Era uma chuva, começava a pingar, pinga, 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 até que eu e a Juliana compramos um negócio lá de gel e nós mesmo falamos: "Vamos resolver esse negócio". Aí resolve lá, começa a pingar na lavanderia, você fala assim: "Não, não é possível". Aí puta, resolve o negócio da lavanderia, aí fui resolver o negócio da lavanderia, apoiei o pé numa bancada de pedra, assim, só pra marcar que o post-it tá pingando aqui, preciso trazer lá o silicone. Na hora que eu apoiei o pé, caiu a bancada despencou, foi mal presa, caiu a pedra, caiu tudo, que olha, é milagre eu não ter perdido uma perna ali, porque imagina uma bancada de granito inteira despencando. Hora que ela despencou, eu fui para o chão com a escada, ela arrancou a torneira do lugar e veio água na minha cara.
tomei água na cara. Aí vai, respira fundo, corrige isso, não sei o quê, pega o carro, vou na casa do Laje e da Ruby aqui em Curitiba. Chego lá, uma baita de uma chuva, aí eu parei o carro de um jeito, meu carro tem um teto solar. Gente, é um T-Cross 2021. Uma goteira no teto solar do carro, na minha cabeça. Eu falei, não é possível, não é possível. Goteira para todo lado. Aí vou para Recife com a Juliana, porque a Juliana uma vez, 2 vezes por ano precisa estar lá em Recife e tal, que ela trabalha pra vara do trabalho lá da região. Tamo no aeroporto de Recife, eu falo assim: "Recife, aqui não chove, não vai ter goteira". Pego lá um cachorro quente no aeroporto, que eu dou a mordida, e uma goteira na minha cabeça. Eu falei assim: "Não é possível". Eu olho pra cima, é o ar-condicionado que estava condensando água. Cara, de todos os lugares dos milhares de metros quadrados do aeroporto de Pernambuco, do aeroporto de Recife, eu sento no lugar e a goteira onde estava o Juliano nessa época tinha uma goteira. Tinha água que precisava ser processada, em todo canto. Tinha um excesso de sentimentos com os quais eu não estava lidando, era um excesso de solútil por todo canto, eu não estava conseguindo dar vazão. Quando eu tenho um excesso de água, eu preciso de fogo. Depois que eu fui entender, como eu contei para vocês na aula passada, por que que eu fui para a cabana e eu precisei queimar uma pilha inteira de lenha, porque era água invadindo por todo canto, era esse sentimento que estava emergindo como um geyser dentro de mim, me afogando, e que eu não estava sabendo lidar com aquilo, eu não estava dando a vazão apropriada para aquilo. Eu estava perdendo o manejo prático da vida, eu estava me afogando, eu estava no arquétipo do dilúvio, estava lá no símbolo do dilúvio, mas ao mesmo tempo eu estava voltando ao estado original. Ao mesmo tempo eu estava me reconectando com essa água na sua forma mais pura, que é a criança nova, a criança que está nascendo, que está diante de uma fase nova de vida, e que tudo vai ser novo. Eu não estava aceitando que o novo estava me chamando, percebe? Então olha como é interessante, como a força realmente do símbolo da Solútil, ela começa a emergir, e emergiu dos 2 lados no meu caso. Foi nos sonhos que foi muito intenso e ao mesmo tempo, simultaneamente, toda essa situação com água, em todo canto, em todo o canto, né. Quando a gente vai com essa força da água, das relações, do sentimento, para a psicologia de pontos fortes, aí eu estou falando do campo e da esfera dos relacionamentos, os domínios de talento, o domínio de talentos que tem a ver com relacionamento. Então são pessoas que têm esses talentos aqui, ó: adaptabilidade, conexão, desenvolvimento positivo, empatia, harmonia, inclusão, individualização e relacionamento. São aspectos relacionais, essas pessoas são construtoras de relacionamento. E porque são assim, elas têm muito desse elemento água. Por isso que eu gosto do senhor fantástico aqui, né, que ele é aquele cara borracha, ele se adapta, ele dá um jeito, ele envolve, ele estica. Os construtores de relacionamento são como a água. Não importa quão dura às vezes a pessoa é, ele vai contornando aqui, dá um jeitinho ali, é bem diferente, é bem diferente. Então as pessoas que têm esses temas de talento, são pessoas que têm muito esse poder da água de contornar as coisas, de desenvolver as coisas, de cambiar, de criar as coisas, né. Adaptabilidade é uma pessoa que não chora leite derramado, ela vai dando um jeito aqui, um jeito ali, e ela sempre consegue fazer com que o relacionamento seja privilegiado. Conexão, já são pessoas que têm uma visão mais holística, transcendente, onde nada acontece por acaso, tudo tem um sentido. Quando eu falo de desenvolvimento, são pessoas que têm prazer em acompanhar a evolução dia a dia das pessoas, são ótimas para isso. Olha o fluxo da água aí, ó, todo dia se desenrolando, todo dia seguindo o seu curso.
Quando eu falo de positivo, são pessoas que têm um feeling. Quando elas sabem, elas sentem que vai dar certo e a coisa dá certo. É impressionante, parece uma mina de água. Parece um poço que você fura e de repente sai água. Você fala assim: "Não, não é possível, não tem água aqui". Ela fala: "Tem, fura, sai". Talento da empatia, por exemplo, são pessoas que são naturalmente empatas. Naturalmente eles sentem como o outro sente, eles se colocam no lugar do outro. Essa conexão é muito forte. Lembra quando eu mostrei na primeira aula que tem uma parte do nosso inconsciente que está conectado um com o outro? Essas pessoas, elas percebem isso. Você não precisa falar uma palavra para ela, ela já sente como você está se sentindo. É natural, é um talento natural isso, né. A inclusão, a harmonia. A harmonia são pessoas que conseguem mediar conflitos. Elas têm um pragmatismo, uma clareza. "Espera aí, mas você não quer isso, você não quer aquilo, então a gente não pode chegar aqui nesse meio termo", elas harmonizam. É um talento natural. Assim como inclusão. Inclusão, ele quer que todo mundo, a pessoa que tem o talento em inclusão, quer que todo mundo faça parte. São pessoas que compram mesmo, causas sociais, movimentos sociais, que todos fazem parte, né, todos fazem parte. O individualização são pessoas que têm um olhar individualizado sobre o outro, elas sacam as pessoas, sacam naturalmente. Às vezes é até engraçado, porque eu tenho várias pessoas que eu atendo em sessões individuais, que quando tem individualização, eu sempre pergunto para elas assim: você pega sotaque fácil? Você tá no Nordeste, tu começa a falar assim meio nordestino, tu vai para o Rio Grande do Sul, tu começa a cantar feito os gaúchos dos pampas, tchê, tu vem para o Paraná, tu fala daí no final. E se tu vai para São Paulo, mano, nossa, a coisa vai fluindo, sabe, entra até um sotaque da Moca, mas se tá no Rio de Janeiro aí, aí as coisas ficam difíceis. Cara, todo mundo que tem individualização fala assim: "Cara, eu pego sotaque, eu pareço uma ameba, eu sinto um tonto", eu falei: "Mas não é". O individualização se conecta muito rápido com o outro. E aí, ele quer diminuir o máximo possível a diferença para criar conexão. Às vezes ele pega o sotaque sem perceber, porque ele está se conectando com quem o outro é, ele vê o outro como o outro é. Bonito, é um talento lindo, que às vezes a gente fica se criticando, porque a gente não tem essa noção de psicologia de talentos naturais. Tem um monte de coisa na sua aí que você acha que é um defeito, que na verdade é um talento natural. É energia dentro de você que você só não está usando a seu favor porque você não conhece. Relacionamentos são construtores, para quem é continuidade, é super importante. Então você veja, aqui tem muita água, tem muito manejo, tem muita construção de relação, né. Então, quando a gente olha para a operação da Solútil, a gente vai perceber que essas pessoas que têm esse talento aqui, elas são muito boas em trazer água para os contextos, trazer a força da água para os contextos, mas também são pessoas que podem viver dilúvios como o que eu vivi. Dilúvios que aí se perde, aí tem excesso de água e vão precisar de uma mão de outros elementos. Vamos então para atos de magia, por princípio de correspondência, ó. Pouca água, falta vida, mas muita água é dilúvio. Lembra sempre disso. Solútil, muita água, pouca água nos falta vida, mas muita água é dilúvio. Quais são os atos de magia que a gente pode fazer para entrar em contato com a energia da água? Primeiro, meu caro, primeiro, tudo bem, você pode tomar um banho de cachoeira, você pode tomar um banho de erva, você pode tomar um banho de mar, um banho de piscina, um banho de chuveiro elétrico, você pode tomar um banho do que você quiser, tá tudo certo, entrar no mar, dar 7 pulos para Iemanjá, entrar em contato com Iemanjá, tá tudo certo. Mas na prática, quando a gente fala de água, de entrar em contato com a água, não é só o banho de cachoeira, não é só o banho de ervas. Mas você precisa entrar em contato com os seus sentimentos, como eu, por exemplo, que não tinha entrado em contato com meus sentimentos, eles começaram a me invadir por todo canto. Nem que eu não quisesse tomar banho de cachoeira, e eu não gosto de tomar banho de cachoeira, porque eu acho água gelada. Para mim, banho de cachoeira tinha que botar uma resistência lá em cima para a água descer quentinha, né. Nem que eu não quisesse, eu comecei a tomar banho de cachoeira por onde eu ia, porque era goteira em todo canto. Mas veja, não adianta nada a goteira ficar ali no pinga em mim, pinga em mim, pinga em mim, se eu não entrar em contato com os meus sentimentos. Então,
é super válido, vai, marca de tomar um banho de cachoeira, marca de tomar um banho de erva, um banho de piscina, um banho de mar, tá tudo certo. Você pode criar esse ritual, o ritual que mais te agradar, contanto que você entre em contato com os seus sentimentos. E daí, meu amigo, não é exatamente o banho de cachoeira, mas é o amigo com quem você vai pra cachoeira. É a amiga com quem você vai pra praia. É a amiga com quem você vai fazer o banho de erva. Você percebe? Porque ali é nesse relacionamento, é na energia do relacionamento que você vai desfrutar de um lugar de vulnerabilidade, de conexão autêntica, para então entrar em contato com os seus sentimentos. Tem um trabalho interno, mas tem um trabalho externo de conexão. Então você pode tomar teu banho de cachoeira, tá tudo certo, mas pensa bem quem que vai até a cachoeira com você, porque o banho não vai começar quando você estiver embaixo da cachoeira, o banho vai começar lá no comecinho da trilha, quando caminhando, esse teu amigo, essa tua amiga vai virar para você e falar: "E aí, como é que estão as coisas? Por que você tá vindo tomar esse banho de cachoeira?" E aí é que eu quero ver se o banho de cachoeira vai acontecer na sua mente. Porque é nesse lugar da vulnerabilidade, da conexão, de entrar em contato com os sentimentos. Já não consigo tomar um banho de cachoeira, não tem piscina, não tem mar perto. Marca um terapeuta, marca uma sessão, procura um profissional habilitado para ter uma conversa de autoconhecimento, entre em contato com os seus sentimentos. Porque quando tem água demais acumulada, vira dilúvio e você perde o manejo da vida. Nós estamos o tempo todo ativando, o tempo todo cuidando do trabalho é terra, tema da nossa próxima aula. A gente falta água. Foi o caso que eu vivi, tá, foi o caso que eu vivi. Então procura um profissional no círculo, eu mostrei para vocês na primeira aula, mas só você entrar lá circuloescola.com, tem lá um grupo de mentores que foram formados pelo círculo. Não, Posati, eu sinto que eu preciso de você. Entra no meu site, posati.com. Eu faço lá conversas de autoconhecimento. Você pode marcar, vamos conversar. Entre em contato com os seus sentimentos. Entre em contato com essa água antes que essa água invada a tua vida na forma de dilúvio. Na forma de dilúvio. Então, toda magia, lembra? Ela é fundamental. Então, excesso de água, muitas vezes, ó, você vai precisar de coagulátil, você vai precisar de sublimátil, de calcinátil, você vai precisar das outras operações também trabalhando juntas. A gente está conhecendo agora as operações, então às vezes é meio, tá tudo ainda meio uau, mas você pode voltar depois. Por isso que é legal o mapa, pegar o material, né, das aulas que eu estou deixando lá no Clube do Aluno para você, baixa esse material, que à medida que a gente vai avançando, você vai ver, opa, eu acho que eu tô com excesso de água, então talvez eu precise de um pouco de terra, vou para coagulátil, eu preciso de um pouco de fogo, vou para calcinátil. Opa, não, tô com excesso de fogo, talvez eu preciso de solútil. Você começa a perceber com autonomia qual operação alquímica a sua vida está te pedindo, tá bem? E olha, lembrando, esse material de estudo, os mapas para imprimir e a meditação guiada agora sobre o elemento água, sobre a solútil, estão no Clube do Aluno, numa experiência expandida. E para você que está aqui no estudo de alquimia comigo, tem uma condição especial por tempo limitado, só para quem está fazendo esse estudo e for esperto o suficiente para entrar nessa parada. Ó. De R$ 24 por mês, você entra para o Clube do Aluno com R$ 15 por mês, mas não dá para você comprar. Minha rainha, pelo amor de Deus, minha rainha. 15 mangos por mês. Pensa, para ter tudo isso e muito mais, ainda participar do nosso encontro ao vivo sobre o caminho da Pedra Filosofal, tá bem de boa, né? E ao mesmo tempo, você contribui. Cara, ó, olha a qualidade de estudo que a gente está trazendo no YouTube, aberto para todo mundo. É porque tem Clube do Aluno. O Clube do Aluno sustenta, ele ajuda, ele dá suporte a todo esse programa de estudos abertos que a gente faz. Então, Posati, mas não tenho tempo de ver as coisas. Claro, cara, você não precisa entrar e ver tudo. Você entra na Netflix e assiste todos os filmes só porque você pagou R$ 29 naquele mês? Não.
Você vai usar quando aquilo faz sentido para tua consciência, mas ao mesmo tempo você está lá com o círculo, com o clube do aluno, né? Promovendo o propósito da escola. Então é isso, ó, essa oportunidade tá legal, tá bom? Então entra lá, participa da nossa sintonia com o elemento água nesse momento, com a operação alquímica da Solútil, legal? Na próxima aula a gente fala de Coagulatio, a operação alquímica conectada ao elemento terra.